tudo bem? Eu sou a professora Daiane e hoje nós vamos ter a nossa última aula da disciplina de Práticas Pedagógicas, Modelagem e Resolução de Problemas. Então hoje nós chegamos ao fim desse trajeto que nós viemos percorrendo ao longo de todas as nossas 3 aulas anteriores. Nós vimos como fazer uma atividade de modelagem matemática, né? O que é necessário para que uma atividade ela seja de modelagem e não de resolução de problemas e não de uma investigação matemática. É importante que vocês distinguam o que é um exemplo da vida real, né? Um exemplo do cotidiano de uma atividade de modelagem matemática. As atividades de modelagem, elas têm sim uma situação-problema que vem da realidade. Mas não é só isso, eu vou fazer um processo investigativo nessa atividade, né? Eu vou analisá-la, eu vou interpretá-la por meio da matemática. É isso que difere principalmente a modelagem da resolução de problemas. Tem um autor, ele é considerado um dos pais da modelagem matemática, mas não aqui no Brasil, internacionalmente. Ele se chama Pollack, Henry Pollack. E ele fala o seguinte, o que difere a resolução de problemas de uma modelagem matemática? É o fato que na resolução de problemas, você pode sim também ter uma situação real ali, uma situação do cotidiano envolvida. Mas tudo que é necessário para eu resolver a minha atividade está no meu problema. Na modelagem, não. Eu tenho uma situação do cotidiano, uma situação real, e a gente vai em busca de informações. Tudo que é necessário não está ali no problema, não está ali na situação que nos foi passada. Essa é uma das diferenças que ele traz entre resolução de problemas e modelagem matemática. Então, na resolução, tudo que eu preciso para resolver o meu problema está no enunciado, está naquele problema. Na modelagem, não. Eu tenho que fazer uma coleta de dados, eu tenho que buscar informações, eu tenho que me inteirar sobre a situação e fazendo pesquisas. Essa é a grande diferença entre a modelagem e a resolução de problemas. Além disso, né, a modelagem, você vai criar um modelo matemático. Modelagem é sinônimo de modelo matemático? Não. Na modelagem, eu crio um modelo, mas não é só isso. Nós elaboramos hipóteses, nós simplificamos a nossa situação, nós definimos variáveis, nós analisamos depois esse modelo matemático. A gente já percebeu que a análise ela é fundamental na modelagem matemática. Se a gente recordar lá da nossa segunda aula, onde a gente trabalhou o carregamento de um celular, o primeiro modelo que nós criamos era um modelo que depois da análise a gente percebe que ele não tá legal, não é um modelo adequado para a minha situação. É um modelo que ele não faz sentido na vida real. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque quando a gente fala em modelagem matemática, as pessoas acham que vale tudo. É uma atividade assim que eu posso fazer qualquer coisa que é modelagem matemática. E não é bem assim. Vale tudo? Não. Eu tenho que analisar a minha situação. A matemática que eu vou usar para analisar essa situação, ela tem que estar coerente com aquela situação que a gente está analisando. Perceba, se vale tudo, então aquele modelo que a gente encontrou primeiro lá no carregamento celular, ele estava certo e não estava. Aquela matemática que a gente usou, ela não demonstrou corretamente o comportamento dos dados que nós tínhamos. E isso é algo muito importante. Aluno gosta muito de reta, mas é muito mesmo. Eu não sei se é porque é mais fácil resolver, encontrar uma reta, né? Mas o aluno gosta muito de reta. E aí o que acontece? O aluno é muito comum, isso eu já presenciei várias vezes. Você tem lá um conjunto de pontos e pede para você encontrar um modelo matemático para encontrar uma função que vai analisar, que vai se aproximar daqueles pontos. E aí você tem um conjunto de pontos que não tem o comportamento de uma reta. E aí o que o aluno faz? Passa uma reta, porque a reta é muito mais fácil do que eu pensar no comportamento da função, do que eu analisar aquela função e falar assim, não, mas espera aí. Não é uma reta. Os meus dados, eles não estão com o comportamento de uma reta. Eu já vi acontecer o seguinte, eu tinha um conjunto de dados que eles faziam o formato de uma parábola, ou seja, eu tenho um crescimento, chega num determinado momento eu tenho um valor máximo e depois eu tenho um decrescimento. O aluno não queria passar reta ali e o aluno passou. Mas veja, se eu tem esse comportamento dos meus dados, tem essa característica de uma reta? Não, ele tem característica de uma função do segundo grau. Então, quando a gente trabalha com modelagem matemática, não vale tudo. Tem coisas que são adequadas e tem coisas que não são adequadas. E isso é importante que você
deixe claro para o seu aluno. Porque é muito comum o nosso aluno achar, eu vou passar uma reta, tá certo, porque não tem errado mesmo. Então, o que eu passar aí, tá tudo ótimo, tá tudo certo. E não é bem assim. Afinal de contas, nós vamos usar a modelagem para ensinar matemática. E se a gente ensina para o nosso aluno que um conjunto de dados tem esse comportamento de uma parábola e ali eu posso passar uma reta, tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando está fazendo modelagem. Não é um vale tudo. Eu não posso fazer qualquer coisa, eu encontrei o modelo, ok, fiz uma atividade de modelagem. Não é bem assim. A gente tem que analisar, a gente tem que verificar a situação e ver o que é adequado ou não para aquele tipo de situação. E quando a gente leva a modelagem para a sala de aula, a gente ainda tem um pequeno probleminha, o nosso aluno. Infelizmente, o nosso aluno está acostumado com aquele tipo de atividade assim. Eu vou dar um exemplo, vou falar sobre um conteúdo, vamos supor que seja função exponencial. Então, eu vou lá, defino uma função exponencial, dou um exemplo e depois a gente faz um monte de exercício, seguindo o padrão do exemplo. E o nosso aluno, ele fica mecanizado, ele começa a seguir aquilo e vai. E aí você chega para o aluno e fala assim, então vou te dar hoje nós vamos trabalhar sobre o carregamento do celular. É uma coisa diferente. Em princípio, você não vê aquele algoritmo que ele está acostumado lá da função exponencial. Ele vai ter que pensar, ele vai ter que criar um procedimento que não está pré-determinado. E isso daí é um susto para o aluno, porque o aluno não está acostumado com isso. E o professor, ele esbarra nesse obstáculo, que é o nosso próprio aluno. Ele não está acostumado, então ele pode sim ter uma resistência. E aí, a gente desiste? Não, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar. E aí, uma autora, que é a Lourdes Maria Werle de Almeida, ela diz nos seus trabalhos o seguinte, que nós temos, infelizmente, esse problema, esse obstáculo, quando a gente vai levar modelagem para a sala de aula, não só modelagem, como qualquer outro tipo de metodologia do ensino da matemática. Qualquer coisa diferente do tradicional, a gente tem esse obstáculo. Mas em modelagem específico, porque é o que ela estuda, ela fala o seguinte, nós temos que familiarizar o nosso aluno com esse tipo de atividade, para ele, ir criando uma autonomia e para ele verificar como é que se faz, porque a gente tem medo do desconhecido. A gente não gosta muito daquilo que a gente não conhece, a gente tem uma certa resistência. Então, vamos mostrar para ele como é que faz. E aí ela sugere 3 formas de fazer isso, que são os chamados momentos. E esses momentos, eles vão mostrando ao aluno como faz uma atividade gradativamente. No primeiro momento, como que é realizado? A professora vai e escolhe um tema a ser trabalhado. Vamos supor que nós vamos escolher o YouTube. Vou levar lá para os meus alunos do ensino médio para trabalhar o YouTube com eles. Então, escolhi o tema, levo o problema e eu faço junto com o meu aluno a atividade. Então, eu vou lá no quadro e eu faço junto com ele a atividade. Tudo passo a passo. Igual nós fizemos. Eu não fiz com você? Aí, passo a passo da atividade, é isso que você vai fazer lá com o seu aluno, para ele ir se familiarizando. Fizemos a atividade, ok. Fazemos mais algumas dessa forma. Quando você vê que meu aluno já está um pouquinho familiarizado, aí a gente vai pro segundo momento. O que é o segundo momento? Eu vou escolher um tema. Por exemplo, o carregamento de celular. Então, hoje nós vamos estudar o carregamento de celular. Leva a situação, com alguns dados, e aí o aluno que vai escolher o problema. Em grupos, isso é importante. Quando a gente trabalha com atividades de modelagem, nós temos que trabalhar em grupos, porque ajuda a trabalhar o espírito de argumentação, a trabalhar em coletivo, então isso é importante. Então a gente coloca os nossos alunos em grupos e demos o tema, carregamento do celular, e eles que vão definir o problema, eles que vão elaborar as hipóteses, eles que vão definir as variáveis, eles que vão criar um modelo, analisar. E você, o que você vai ficar fazendo? Você vai ficar orientando o seu aluno. Você orienta ele para que ele não passe uma reta, por exemplo, num comportamento de dados que não tem essa característica. O professor, ele pode orientar. Ele não deve ficar lá sentadinho na mesa dele só olhando os alunos fazerem, não. Ele tem que ficar passando ali entre os alunos e orientando esses alunos de como deve ser resolvido a atividade. Dando a resposta certa? Não, mas orientando.
Fazemos atividades dessa forma. Aí você sente que o aluno já está preparado. E aí você chega lá na sala de aula, na aula, e fala assim: então, gente, hoje eu tenho uma proposta diferente para vocês. Eu quero que vocês escolham um tema e a partir desse tema é para vocês estudarem algum conteúdo matemático que nós já vimos. E aí o aluno ele já sabe como definir um problema, ele já sabe como elaborar hipóteses, definir variáveis, criar um modelo. E aí agora ele vai ficar com a parte gostosa, que é escolher temas, porque essa é uma das partes mais legais quando você tem uma atividade de modelagem matemática. É a escolha do tema, porque aquilo que você acha que não dá para estudar matemática, acaba dando. Acaba sendo possível você estudar matemática. E aí o seu papel é fundamental nesse momento, porque aí você vai ter que orientar o seu aluno. Olha, às vezes o aluno pode escolher um tema que não tem como. Eu já presenciei discussões, né, que o aluno queria estudar tigres, mas o que de tigres que daria para estudar? Então, se você vai em busca de informações, você vê que não é possível fazer matemática com aquilo. Nem tudo é possível estudar matematicamente. Coloquem isso na cabeça. Tem coisas que não dá, tem coisas que a matemática não é matemática. Mas tem situações que tem sim, como a gente estudar matematicamente. E aí, você orienta o aluno a esse tema, buscar um tema que é possível estudar matemática. Esse é outro ponto fundamental. É modelagem matemática. Então, eu preciso da matemática ali naquela situação. Eu preciso ensinar matemática. E com isso, o seu aluno ele já está acostumado. Ele já tem uma familiarização com esse tipo de atividade. Ele tem uma certa autonomia também, porque ele começa uma atividade do começo ao fim, desde a sua escolha do tema até a validação, até a comunicação. Então, isso é importante. E é uma forma de a gente não assustar o nosso aluno, de que a gente não enfrente esse obstáculo. Porque, infelizmente, nós temos, vamos ser realistas, os nossos alunos, eles, têm medo do desconhecido. E alguns alunos gostam desse tipo de atividade, isso é fato. Mas sempre vai ter aquele aluno que não gosta, que prefere o normal. Então, esse tipo de introdução da modelagem na sala de aula, dessa forma gradativa, pode auxiliar o aluno. E você pode buscar atividades na literatura. A literatura em modelagem matemática é muito ampla, então você tem várias atividades à sua disposição. Vejam só aqui nas nossas aulas eu já dei 4 ideias de atividades. Essas 4 ideias podem se tornar outras atividades, você pode desenvolver de outras formas, né? Na realidade eu só dei 3, a 4ª eu vou dar daqui a pouquinho a nossa ideia. Então, leve para a sala de aula, busque, sair dessa zona de conforto, tanto do nosso aluno, tirar o nosso aluno da zona de conforto, mas nossa também, porque a modelagem, ela é um pouco imprevisível, né? A gente não tem controle do que vai acontecer, a gente não tem controle daquilo que vai aparecer, mas a gente não pode ter medo. E lembre-se, errar faz parte, não saber de tudo faz parte. Cabe a você buscar informações, buscar formas de mostrar para o aluno. E aquele ditado que se fala que é errando que se aprende, ele é muito verdade. Quando a gente erra, a gente aprende a fazer algo. E isso não é diferente na sala de aula, isso não é diferente na nossa vida. Então, leve isso. Já, falei um pouco sobre a modelagem, como você pode traduzir na sala de aula. E meu objetivo aqui é o quê? Falar aspectos da modelagem, mas principalmente é mostrar para você atividades de modelagem e como que a gente pode resolver, como que a gente pode encaminhar na sala de aula. Todas essas 4 atividades que eu trouxe para você são atividades que você pode utilizar, por exemplo, no primeiro momento. Você pode desenvolver com o seu aluno o passo a passo, igual eu estou fazendo aqui. Então, essas atividades podem ser feitas dessa forma. E aí, hoje, eu tenho 2 questões que nós já viemos respondendo essas questões ao longo das nossas aulas, mas são questões que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir sobre. Acompanhe comigo. Como que a gente relaciona conceitos já estudados com novos conceitos? Isso daqui é algo muito importante porque a modelagem ela permite o que nós chamamos de ressignificação. Ela permite que eu ressignifique aqueles conceitos, aqueles conteúdos que eu já sei. E isso é muito importante. Então, quando eu tenho atividades de modelagem, a gente pode desenvolver uma atividade como forma de iniciar um conteúdo matemático, mas a gente também pode desenvolver uma atividade como uma forma de aplicação daquele conteúdo.
Esse conteúdo que eu trouxe hoje, principalmente, é o conteúdo que é comum os alunos verem. Então, a forma como você trabalha pode ajudar o aluno a ressignificar aquilo que ele já sabe. E a nossa perguntinha que toda aula eu venho, fazendo, e eu espero que vocês já saibam essa resposta de cor. É possível utilizar situações cotidianas para mostrar os conteúdos, como os conteúdos matemáticos são aplicados? É possível sim, né? Esse é o papel da modelagem? Talvez, depende do seu objetivo, depende do que você quer com aquela atividade. Mas é possível a gente nós mostrarmos que a matemática, ela está presente em várias situações do nosso dia a dia. Por exemplo, quando você ouve uma música, pois é, tá cheio de matemática ali, principalmente as ideias de frações. Vejam só, você aí na sua casa, relaxando, e aí você está ouvindo uma música. Quem estuda música, estuda muita matemática. Vejam, você nem imagina que isso é possível, né? Às vezes nem passa na sua cabeça que isso é possível, mas é uma aplicação, por exemplo, da matemática. Eu utilizo conceitos matemáticos para desenvolver certas melodias, certas ideias da música. Então, é possível nós utilizarmos conceitos, ideias do cotidiano para mostrar a aplicação da matemática. E é isso que nós vemos fazendo ao longo das nossas aulas. E a atividade de hoje, ela é uma atividade que eu pude acompanhar. Essa atividade, ela foi desenvolvida no meu mestrado, quando eu estava realizando o meu mestrado, e foram alunas que eu estava acompanhando, eu acompanhei uma turma de matemática, e elas desenvolveram essa atividade como sendo uma atividade do terceiro momento. Ou seja, durante todo o semestre a gente veio fazendo esse trabalho de uma atividade do primeiro momento, uma atividade do segundo, e depois elas tinham que apresentar uma atividade do terceiro momento, eles tinham que escolher um tema e apresentar uma atividade. Nessa atividade eu tenho um pouquinho mais de convívio com ela, porque eu acompanhei todo o seu desenvolvimento. Essa atividade, inclusive, ela se encontra na minha dissertação. Então, se você ficar interessado ou querer saber sobre outras atividades, no final da aula tem a referência e você pode buscar. Mas essa atividade foi desenvolvida por um grupo de alunos, como atividade do terceiro momento. E sabe como que elas tiveram essa ideia? Vendo TV. Vejam só, elas estavam vendo TV e viam uma propaganda, uma determinada propaganda que daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. E aí elas ficaram curiosas para saber se realmente aquilo que a propaganda está falando faz sentido ou não faz sentido. E a modelagem, ela pode ter esse aspecto. Muitos dos temas que a gente imagina, das coisas que a gente pensa, ela vem de propagandas, de jornais, de revistas. Às vezes a gente vê alguma reportagem e fala assim, isso aqui tá meio estranho, hein? Não sei não se isso é verdade. E aí a gente pode utilizar a matemática para analisar, para verificar se faz sentido ou não. E foi justamente isso que levou esses alunos a desenvolverem essa atividade. Provavelmente você se lembra dessa propaganda. Essa atividade ela foi desenvolvida em 2016, então não é tão antiga assim. E é uma propaganda que passava muito na TV. Acompanhe comigo no quadro sobre o que é a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre desodorantes. Os desodorantes de algumas marcas, eles fizeram modificações na estrutura da embalagem, diminuindo o tamanho e comprimindo o gás. As marcas explicam que o que foi modificado e o que isso traz de benefícios, tanto para o consumidor quanto para o meio ambiente. E aí a propaganda, desses desodorantes, eles falavam que ao comprimir as latas do tamanho regular e torná-las menores, eles estão usando em média 30% menos de alumínio como material e menos da metade do gás propelente. Então, reduzindo esse gás, você tem efeitos benéficos para o meio ambiente, que não influencia, o efeito estufa e tudo mais. E aqui nós temos uma imagem, de uma marca X do que aconteceu. Eu tinha uma embalagem de desodorante desse tamanho e aí ela foi reduzida. Os alunos eles ficaram curiosos para saber. Tá, reduziu, eu tinha isso e aí depois veio assim. Será mesmo que foi 30% de diminuição? Eles ficaram bem
curiosos a respeito disso e foi isso que levou eles a investigarem a situação, a desenvolverem a atividade. Então, eles pegaram uma situação, né, que estava passando na televisão e eles ficaram curiosos. Muitas atividades são pensadas dessa forma, a partir de propagandas. E aí, o que eles definiram? O que será que a gente pode estudar de problema nisso, né? Aí já dei até uma dica, né? Eles queriam confirmar se realmente teve essa diminuição de 30%. Acompanhe comigo no quadro. Como que essa situação ela pode ser explorada para a gente estudar conceitos de geometria? Vejam só, eu estou trabalhando com embalagens, né, que a gente pode aproximar para cilindros. Então, a partir dessas embalagens, a gente pode trabalhar o quê? Geometria, a gente pode trabalhar conceitos de geometria. Mas que conceitos é esses que nós vamos trabalhar? E além disso, quais os problemas que nós vamos abordar a partir dessa situação? E o primeiro problema que nós vamos abordar é quanto é gasto de alumínio com a embalagem convencional e com a embalagem comprimida. Lembrando que a embalagem convencional é aquela embalagem maiorzinha e a embalagem comprimida é a menorzinha. Se eu descubro quanto de material que é gasto, então a gente consegue fazer uma análise, uma interpretação da situação e verificar se houve mesmo essa redução que a propaganda fala. Será que foi mesmo esses 30%? Porque o que acontece na TV é que muitas vezes o dado ele é tão bem maquiado que você acha que é uma coisa do outro mundo. E na realidade não é bem assim. Quando você vai analisar friamente, sem toda essa maquiagem que aparece na TV. Então foi isso que os alunos pensaram para desenvolver. Quanto de material que é gasto, então, numa embalagem convencional e numa embalagem comprimida? E aí eu tenho uma questão para que você reflita. Qual que é o primeiro passo para que a gente analise essa situação? O que eu preciso saber para a gente descobrir qual que é o tamanho, quanto de material é gasto na embalagem comprimida e quanto de material é gasto na embalagem convencional? Mande a sua contribuição que daqui a pouco eu retorno. Então, para a gente descobrir quanto de material é gasto, tanto na embalagem convencional quanto na embalagem comprimida, o primeiro passo é ter uma embalagem convencional e uma embalagem comprimida. A professora de vocês não conseguiu trazer a embalagem comprimida, porque eu não consegui encontrar nos estabelecimentos aqui, mas a embalagem convencional eu trouxe, então dá para a gente ter uma ideia de como que foram feitas as medidas. Porque a gente tendo a embalagem convencional e a comprimida, o que a gente faz? Tira as medidas necessárias e depois analisa. Porque se a gente quer saber quanto de material é gasto, então o que eu vou precisar? Da área. Então a gente vai precisar da área que cada uma dessas duas embalagens elas representam. Então o primeiro passo é tirar as medidas necessárias. E foi isso que os alunos fizeram. Eles tinham, uma embalagem convencional e uma embalagem de desodorante comprimida e eles tiraram
as medidas. Então, acompanhe no quadro comigo como que eles realizaram as medidas. Então, aqui a gente tem a altura total, tanto da embalagem convencional quanto da embalagem comprimida. Circunferência da parte estreita, eu já vou explicar o que é essa circunferência da parte estreita. Circunferência da base inferior, a altura da parte estreita, o diâmetro superior e o diâmetro inferior. O que é isso? Acompanhe aqui comigo na câmera de documentos uma embalagem de desodorante, só que essa daqui é uma embalagem convencional, ó. Vejam só, é uma embalagem grande, não é uma embalagem pequena. A parte estreita que eles estão falando, eu não sei se dá para perceber, mas vejam aqui, ó, eu tenho uma diferença de tamanho. Aqui, a minha circunferência é menor, por exemplo, do que aqui em cima ou do que aqui embaixo. Então, a parte estreita que eles mediram é justamente essa diferencinha aqui, ó, esse pedaço menor. Então, eles mediram a circunferência, ou seja, passaram um barbante aqui e viram qual que é o tamanho dessa circunferência. Viram também qual que é a altura, né? Quanto que mede esse pedacinho aqui. Tiraram a altura do desodorante, que é daqui até aqui, né? A circunferência da parte superior, o diâmetro inferior, né? Que é inferior. O diâmetro da parte inferior, então eles pegaram daqui até aqui e tiraram esse diâmetro. E aqui também da parte superior. Mas vejam que a gente tem aqui um desodorante, certo? O alumínio, ele é só até aqui. Essa parte aqui é parte de plástico. E se a gente for aproximar esse desodorante, que é um cilindro, se a gente for aproximá-lo para um cilindro, aqui embaixo tem material de alumínio, né? Mas aqui em cima a gente não tem esse material. Então, isso é algo que deve ficar atento quando você, por exemplo, levar esse tipo de atividade para a sala de aula. Tem que olhar que tem essa diferença. Então, se eu tenho essa diferença, eu gasto menos material aqui do que aqui, porque tem essa pequena diferença, é pequena, mas ela existe. E aqui em cima a gente não tem fechado como aqui. Outra coisa também que você pode perceber, olha, o fundo, ele não é retinho, né? Ele tem essa diferença, então a gente vai ter que fazer algumas simplificações. Quando você levar essa atividade, por exemplo, na sala de aula, lá para a educação básica, pode ser que o aluno, ele aproxime tudo isso como um cilindro e desconsidere essa parte pequena. Tá errado? Não, é uma simplificação que ele realizou. Mas os alunos que fizeram essa atividade, eles consideraram sim essa parte. E essa parte estreita, ela existia tanto para a embalagem convencional, que é do tamanho normal que a gente está acostumado, quanto para a embalagem comprimida, porque eu não consegui uma embalagem comprimida para a gente comparar, eu não consegui encontrar em nenhum estabelecimento. Mas ela tinha essa diferença para os dois tipos de embalagem, ok? Então, retomando para o quadro, nós temos aqui as nossas medidas. E essas medidas, elas vão ser muito importantes para a gente calcular a área. E aí, a gente tem que tomar cuidado com outra coisa. Nós vamos calcular a área, certo? Já dei uma dica que a gente vai usar a ideia de cilindro. Então, eu estou calculando a área de um cilindro. Como que a gente calcula a área de um cilindro, professora? Eu preciso da área total do cilindro. E aí, como que a gente pode fazer? Tem aqui uma folha, tchanarana, minha folha virou um cilindro, ó. Eu tenho aqui um cilindro. Imagine que ele está fechado aqui no final, ok? Eu tenho um cilindro e eu quero calcular a área desse cilindro. Como que a gente faz isso? Eu tenho que calcular a área lateral e a área da base. Imagine que ela está fechada aqui. Aqui vai estar aberto porque o que está aqui no meu desodorante é plástico. Então, aqui é aberto e aqui no fundo é fechado. E nós vamos ter que calcular também, né, a área estreita do desodorante, mas no caso, cilindro. E aí, a área da base é o quê? Eu tenho uma circunferência. Como que eu calculo a área da base? πr ao quadrado. O π a gente pode aproximar e o r ao quadrado. O r ao quadrado, nós vamos utilizar o diâmetro, então basta que a gente divida. E aí agora eu quero que você preste bastante atenção. Tem o cilindro, eu quero calcular essa área aqui. Como que eu faço isso? Se a gente planifica o cilindro, o que acontece com o nosso cilindro?
se torna um retângulo. E qual que é o tamanho dessa medida aqui, ó? Vou fazer de novo, ó. Eu tenho um cilindro aqui. Tem uma circunferência. Quando eu planifico, vejam só, é como se eu pegasse uma circunferência e cortasse ela e eu tenho uma linha reta. E justamente essa medida aqui é o comprimento da minha circunferência. Como que eu calculo a área de retângulo? Isso é fácil, né? Comprimento vezes altura, no caso. O comprimento é justamente o comprimento da circunferência, porque o que a gente fez com o nosso cilindro? Abriu. É o comprimento da nossa circunferência vezes a altura. É isso que nós vamos utilizar. É esse tipo de matemática. E vejam só, essa matemática ela já está pronta. É um modelo, né, criado há muito tempo atrás pelos matemáticos lá. Nós vamos utilizar essa ideia e nós vamos analisá-la na situação que nós temos. Isso é muito comum. A gente busca conceitos matemáticos para adaptar aquela situação. É isso que nós vamos fazer. Entenderam a ideia? Nós vamos calcular primeiro a área da circunferência, no caso da parte inferior, porque a parte superior não tem área, não está fechado, né? A área da parte lateral, tanto da parte lateral normal quanto da parte estreita, utilizando essas medidas que nós temos. Então, vamos ao quadro para a gente fazer. Antes da gente fazer todo esse cálculo matemático, nós precisamos o quê? Definir as nossas variáveis, que eu esqueci. Quais serão as nossas variáveis? A altura, a circunferência e o diâmetro. Ó, eu já falei, né, dessas. A gente vai precisar da circunferência para calcular a área lateral. Do diâmetro, na realidade, a gente vai precisar do raio, mas a gente vai utilizá-lo. E a altura do nosso desodorante. E a área. E quais são as nossas hipóteses? Que a quantidade de alumínio, ela realmente diminui se a gente compara as embalagens convencionais com as comprimidas e que nós vamos simplificar. Lembrem-se que o fundo dos desodorantes, ele tem um vão, né? Então, a gente vai considerar tendo a mesma espessura do alumínio, né? Porque se você pode perceber aqui na câmera de documentos, nós temos que a espessura, ó, ela é um pouquinho maior, né? Essa espessura, não sei se vocês conseguem ver. Ela é um pouquinho maior aqui. Então, a gente vai considerar que é a mesma espessura para todo o material. Além disso, a gente vai considerar que está reto, que não tem esse buraco aqui, ok? Essas serão as nossas simplificações que nós vamos realizar. Dito isso, eu queria, né, que você me contasse como que a gente encontra esse material. Eu já dei um baita de um spoiler para você, te contando já como que nós vamos fazer isso. Já que eu dei o spoiler, agora eu quero que você veja, me dê pelo menos uma das áreas. Então, utilize a tabela, verifique aí, relembre as fórmulas, que aí você me mande a sua contribuição falando a respeito, né, de qual que é a área, ou da parte estreita, ou da parte inferior, ou da parte total. Que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir.
Para a gente descobrir quanto de material será gasto, nós vamos primeiro calcular a área da embalagem convencional e depois a gente calcula a área da embalagem comprimida utilizando os dados da tabela e utilizando a ideia de área total de cilindro, que é isso que nós vamos realizar. Então, acompanhe comigo no quadro. Primeiro, nós vamos calcular a área da embalagem convencional. Como eu falei, perdão, nós temos que calcular a área da base inferior primeiro. E na base inferior, nós temos uma circunferência. Então, nós temos que calcular como que a gente calcula a área de uma circunferência. Π r ao quadrado. E aí, se a gente for lá na nossa tabela, nós vamos ver que o diâmetro inferior, ele é de 4,5. Mas eu não quero o diâmetro, eu quero o raio. Então, dividindo isso por 2, nós vamos ter 2,25. Esse é o meu raio. Então, esse raio eu levo ao quadrado vezes π. Por questões de aproximação, nós vamos usar o π como sendo 3,14. Como que a gente faz isso? Primeiro, eleva 2,25 ao quadrado, o resultado multiplica por 3,14. E aí, nós vamos obter aproximadamente 15,89 centímetros quadrados. Essa é a área da base inferior, considerando que ela é cheia e considerando que é a mesma espessura do alumínio utilizada ao redor da nossa embalagem de desodorante. Depois nós vamos calcular a área da parte estreita, que é aquela área que eu mostrei para você agora há pouco. A área da parte estreita também é um cilindro, né? É a área lateral de um cilindro. Então, como que eu calculo isso? É o comprimento vezes a altura. Comprimento do quê? O comprimento da minha circunferência. Porque quando eu tenho um cilindro, então eu tenho aqui um cilindro, e quando eu planifico esse cilindro, eu vou ter aqui um retângulo, né? Quando eu planifico essa área lateral do meu cilindro, onde essa distância é justamente o comprimento dessa circunferência aqui. Então, qual que é o comprimento da circunferência da parte estreita? Se a gente for lá na nossa tabela, da parte estreita da embalagem convencional, o comprimento é 13 centímetros. E qual que é a altura? A altura é de 3 centímetros. Fazemos a multiplicação, 13 vezes 3, nós vamos ter 39 centímetros quadrados. Depois, nós temos que fazer a área lateral do restante do desodorante, que vai seguir a mesma ideia, porque a gente tem um cilindro, então vai ser o comprimento, né, da minha circunferência do meu cilindro, que no caso é de 14 centímetros, vezes a minha altura. E aí você tem que tomar cuidado. Por quê? A altura total, ela é de 15 centímetros. A altura da parte estreita, eu vou colocar aqui a E, ela é de 3 centímetros. Se a gente olhar aqui na câmera de documentos, o que que nós temos? Ó, a altura total da nossa embalagem, aqui, né? Dá para ver, mais ou menos. E aqui a gente tem a altura da parte estreita. Se eu quero calcular quanto de a área dessa região, qual que vai ser a minha altura? A altura total menos essa altura aqui, porque essa parte aqui eu já calculei quanto é de material. Então, eu tenho que tirar essa parte aqui. Então, nós vamos ter, retomando ao quadro, nós vamos ter a nossa área de 15 e depois nós vamos tirar 3, porque esse 3 é justamente a altura da parte estreita. 15 menos 3, nós vamos ter 12. Fazendo a multiplicação, nós vamos ter que a área lateral é de 168 centímetros quadrados. Então, nós calculamos já 3 áreas. A área da base inferior, a área da parte estreita e a área lateral. Para a gente saber a área total, nós temos que somar essas 3 áreas. Então, eu vou somar 168 mais 39. 168 é a área lateral, 39 é a área lateral da parte estreita, mais 15,89, que é a área da base inferior. Somando, nós vamos ter 222,89 centímetros quadrados. Então, essa daqui é a área necessária para eu produzir essa embalagem de desodorante. Essa embalagem que eu tenho aqui em mãos? Não. Essa daqui eu só trouxe para mostrar para vocês, porque provavelmente as medidas da embalagem que eu trouxe são diferentes das medidas que os alunos utilizaram para coletar esses dados.
E isso é importante, né? Se eu tenho uma coleta de dados realizada num determinado objeto, nada me garante que em outro objeto que não seja aquele, eu tenho as mesmas medidas. Então, para os dados que nós temos, a área gasta é de 222,89 centímetros quadrados. E aí, agora a gente vai calcular a embalagem comprimida. Vamos utilizar o mesmo raciocínio. Primeiro, a área da base inferior. Como nós temos uma circunferência, πr². O diâmetro da área da base inferior da parte da embalagem comprimida é de 3,5 centímetros. Se eu tenho diâmetro, quanto que é o raio? Metade do meu diâmetro, 1,75. Isso eu elevo ao quadrado vezes a aproximação do π que nós estamos utilizando, que é de 3,14. Elevando 1,75 ao quadrado, esse resultado, multiplicando por 3,14, nós vamos ter 9,62 centímetros quadrados. Depois, vamos calcular a área da parte estreita. A mesma ideia. Como nós estamos aproximando para um cilindro, a parte estreita, a área, quando a gente abre lá a minha parte estreita, nós vamos ter também a mesma ideia, ó. Eu estou calculando, vamos supor, essa parte aqui, quando eu vou abrir, eu vou ter um retângulo, né? Onde isso daqui é justamente a circunferência, né? O comprimento da minha circunferência da parte estreita. Que se a gente olha lá na tabela, é de 10. A altura da parte estreita da embalagem comprimida é de 1 centímetro. 10 vezes 1, 10 centímetros quadrados. E aí a gente calcula agora a área lateral, utilizando aquela mesma ideia que nós usamos para a embalagem convencional. E aí a gente não pode esquecer que qual que é a minha altura total? A altura total da embalagem convencional, ela é de 11,5. E a altura da parte estreita é de 1 centímetro. Então, nós temos que tirar da altura total essa parte estreita, porque a gente já calculou, senão nós vamos calcular 2 vezes. E aí não faz sentido. 11,5 menos 1, 10,5. E o comprimento da circunferência é de 12 centímetros. Então, nós vamos fazer 12 vezes 126. Vezes 10,5, nós vamos obter 126 centímetros quadrados. E aí, para saber a área total, nós vamos somar 126, que é a área lateral, 10, que é a área lateral da parte estreita, e 9,62, que é a nossa área da parte inferior. E aí, nós vamos obter 145,62 centímetros quadrados. Se nós voltarmos lá no nosso problema, qual que era o nosso problema? Quanto de material é gasto para produzir a embalagem convencional e a comprimida? Encontramos a resposta, chegamos. Acabamos aí? Não. É necessário que a gente verifique, que a gente analise, que a gente interprete a nossa solução. Isso é algo que tem que estar bem claro na sua cabeça aí. Nós não podemos, chegamos numa resposta, uhul, acabei. Não, não é assim. A gente tem que analisar, a gente tem que verificar se aquilo está condizente com a situação. Nós achamos valores que sim, são condizentes pelo tamanho da embalagem. Mas e aí, será que a nossa propaganda ela está certa, ela está enganosa? Será que a propaganda realmente há essa diminuição de 30% que a propaganda ela tem, que ela alega que existe? Então, não é só chegar numa resposta, a gente também tem que usar aquela resposta para analisar e interpretar, né? Sempre, em qualquer situação, seja em modelagem, seja resolvendo um exercício de matemática. Verifique se aquilo faz sentido. Se a resposta que você chegou faz sentido. Então, isso é muito importante e ajuda muito. Eu já passei por situações que eu cheguei lá, toda empolgada, fiz a conta, cheguei numa resposta, eu olhei para aquilo, falei, isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum pela situação que eu tenho. Eu fiz alguma coisa de errado. E aí, eu voltei. Tudo bem que eu demorei muito para achar o erro, mas achei o meu erro. Eu estava considerando uma coisa que eu não poderia considerar. Então, em modelagem, nós temos isso também.
Às vezes nós chegamos num modelo lindo, mas e aí quando a gente analisa, não faz sentido. E aí a gente tem que buscar informações, rever o que pode estar errado ali. Já encontramos a nossa resposta, mas aí podemos usar esse modelo, né? Verificamos que sim. Nesse caso, a nossa análise ela é uma análise mais metacognitiva, ou seja, eu vou fazer uma reflexão, vou verificar se realmente faz sentido eu ter esse número. Por exemplo, se a gente tivesse achado, sei lá, 1 milhão de centímetros quadrados, opa, tem alguma coisa errada aí, porque eu tenho uma embalagem de desodorante com 1 milhão de centímetros quadrados de área, é bem complicado. Então, assim, você tem que analisar a resposta e verificar se faz sentido ou não para aquela situação. E aí, com essa resposta, eu tenho uma pergunta para você, acompanhe no quadro. Houve mesmo essa diminuição de material utilizado na fabricação da embalagem, convencional e comprimida? Como que você pode fazer essa comparação? Mande a sua contribuição, que daqui a pouco eu retorno para a gente fazer essa comparação. Aqui nós vamos usar uma coisa que todo aluno gosta, e gosta muito, não só todo aluno. As pessoas que vão resolver o concurso público, assim, em geral, gostam bastante, que é a famosa regra de 3. Infelizmente, a gente tem um conceito, o consenso, né, que usa a regra de 3 que dá certo. Em alguns casos, sim. Nesse caso, a gente vai utilizar a regra de 3 e realmente é uma forma da gente fazer a comparação. Mas nem sempre o uso da regra de 3 ele é apropriado, tá bom? Então, assim, é algo que todo aluno gosta bastante e eu vejo, assim, isso muito, é uma fala muito comum, mas só dá certo para alguns casos. Isso a gente tem que tomar também bastante cuidado. Então, para fazer essa comparação, nós vamos utilizar, sim, essa ideia que um monte de gente gosta, que é a ideia da regra de 3. O que nós temos? Nós temos que a embalagem convencional, ela tem uma área de 222,82 centímetros quadrados. Então, nós vamos analisar que isso equivale a 100% da minha embalagem, né? E aí, eu tive essa redução. Então, a minha área, que era de 222, ela passou para 145,62. Então, eu tive uma redução. Consequentemente, a minha porcentagem, ela também vai reduzir. Então, aqui a gente pode utilizar a ideia de regra de 3. Então, eu quero descobrir quanto que equivale, quantos por cento, 145,62 equivale de 222,82. E aí, utilizando a ideia de regra de 3, nós vamos multiplicar 222,82 vezes x igual a 145,62 vezes 100. 145,62 vezes 100, nós vamos ter 14.562. Então, nós vamos ter aqui, ó, 222,82x é igual a 14.562. Mas a gente não quer 222,82x, a gente só quer 1x. Então, nós dividimos ambos os membros da igualdade por 222,82. Fazendo isso, nós vamos obter aproximadamente 65%, aqui faltou por cento, ó. 65%. O que essa resposta me diz? Essa resposta me diz que
A área de 145,62 centímetros quadrados, ela corresponde a 65% da área da minha embalagem convencional. Se ela corresponde a 65% e antes a embalagem valia 100, o que quer dizer? Que nós tivemos uma redução de aproximadamente 35%. Isso daí está condizente. Por quê? A embalagem, a propaganda, ela nos dizia que teve uma redução de aproximadamente 30%. Para 35%, a gente está com uma... Para modelagem matemática, para simplificações que nós realizamos, está, sim, um bom valor. Não estaria, por exemplo, se a gente achasse que teve uma redução de 60% ou 70%. E aí a gente teria que analisar com a situação. Será que faz sentido eu ter essa redução de 70% analisando, né, as embalagens? Se fizesse sentido, quer dizer o quê? Que a propaganda, ela provavelmente, ela está, né, omitindo algumas informações. Mas se não fizesse sentido, o que isso quer dizer? Que o modelo que você encontrou, ele tem um probleminha. E aí é necessário que a gente volte, que a gente verifique o que pode ter feito de errado, né? E aí você cria um novo modelo matemático. Essa foi uma situação que foi estudada. Os alunos, além de estudarem essa ideia, né, de verificar se houve mesmo essa redução, e eles comprovaram matematicamente que sim, houve essa redução, né? Houve a redução das embalagens. Por que não deu igual, professora? Porque a gente não vai achar igual. Quando a gente está trabalhando com modelagem matemática, nós encontramos estimativas. Nós nunca vamos encontrar exatamente igual aquilo que é igualzinho. Não, isso a gente não encontra. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com ajuste de curvas, a gente tem pontos e a gente quer encontrar uma função que passa por aqueles pontos. Nós vamos achar uma função que passa exatamente em cima daqueles pontos? Não. É muito difícil isso acontecer. Nós vamos encontrar uma função que passa pela maioria deles, que passa por alguns. Nós já vimos um exemplo disso na nossa segunda aula. Então, quando a gente trabalha com modelagem, a gente não está buscando algo exatamente, porque a gente não está analisando todas as variáveis envolvidas. Nós não estamos analisando, nós realizamos simplificações. E quando a gente realiza simplificações, isso influencia no meu resultado. Por isso que a gente não encontra um valor exato. Não, a gente encontra um valor estimado, um valor próximo. E aí cabe a nós, cabe ao modelador verificar se aquele valor que eu encontrei, ele realmente faz sentido ou não faz sentido. E aí cabe ao modelador, cabe ao professor, né, verificar isso. E aí os alunos, eles investigaram esse problema, mas eles quiseram investigar um outro problema. Porque o que foi que eles pensaram? Tá, eu diminuí a embalagem. Se eu diminuir a embalagem, vai caber mais desodorante. Eu vou diminuir a caixa que eu coloco essa embalagem para transportar. Se eu diminuo a caixa, será que eu vou ter uma redução? Será quanto a mais que eu posso colocar dentro de um caminhão, por exemplo? Se eu coloco mais carga num caminhão, eu tenho uma redução de caminhões que antes carregariam, por exemplo, eu tenho 2 caminhões que carregariam X embalagens de desodorante. Agora eu preciso só de um, porque eu diminuí a embalagem. Se eu diminuir a embalagem do desodorante, eu vou diminuir a embalagem, né, a caixa que a gente coloca os desodorantes. Com isso, cabe mais caixas no caminhão. Foram isso que eles pensaram. E aí eles quiseram investigar se realmente isso acontece, que é nosso próximo problema. Com a embalagem comprimida, quanto que se pode carregar a mais para o transporte? Dito isso, o que eles fizeram? Foram se inteirar da situação. E aí eles buscaram informações, qual que é o tamanho da caixa convencional, qual é o tamanho da caixa comprimida e qual é o tamanho de um baú de um caminhão aproximadamente. Lembrando que qual que é, né, o desenho? A caixa, ela tem um formato, uma caixa retangular. Então, eles encontraram que a altura da caixa convencional era de 20 centímetros, a largura 20 e o comprimento 15. A altura da caixa comprimida, não a caixa comprimida, pessoal, mas a caixa que cabe a embalagem comprimida. Aqui a gente teve, né, uma simplificação de informação, mas é isso, é a caixa que se coloca a embalagem comprimida. Ela tem uma altura de 17 centímetros, uma largura de 16 centímetros
e um comprimento de 12 centímetros. E aí, pesquisaram qual que é o tamanho médio de um caminhão-baú, qual que é o tamanho médio de um baú de um caminhão, que foi de 2,65 metros, a altura, a largura de 2,48 metros e o comprimento de 7,90 metros. Buscaram as informações, vamos matematizar a situação. E aí nós temos a altura, a largura e o comprimento, mais uma vez. E aqui nós não vamos trabalhar com área, e sim com volume. Corrijam, por favor. Por que volume? Porque a gente vai trabalhando com as caixas. E qual que foi as hipóteses? Os caminhões que transportam os produtos, eles conseguirão economizar espaço e assim carregar mais produtos, que foi isso que eles pensaram. E o espaço do transporte depende do tamanho da embalagem que eu tenho. Então, eu tenho uma caixa, o espaço que eu vou transportar, ele vai depender do tamanho da embalagem que cabe ali. Então, definidas as variáveis, buscaram informações. E aí, que tipo de conteúdo matemático a gente pode trabalhar a partir das informações que nós tínhamos e a partir das hipóteses que nós levantamos? Essa é a pergunta que eu tenho para você. Acompanhe. Quais conteúdos matemáticos a gente pode analisar para essa situação? Eu já falei um deles, mas tem um outro conteúdo que muitas vezes a gente esquece e que essa situação ela vai nos permitir trabalhar esse conteúdo. Uma dica é que você analise as informações da tabela, do quadro com as medidas. Daqui a pouco eu retorno para a gente discutir quais são esses conteúdos. Como eu falei, essa atividade, né, da caixa em específico, por quê? Quando nós analisamos a embalagem do desodorante, isso nós podemos trabalhar a área de cilindro, a área total de uma superfície, de um sólido geométrico. Agora, quando a gente analisar a caixa, a gente pode trabalhar volume. Acompanhe no quadro. Da caixa convencional, como a gente tem um paralelepípedo, uma caixa retangular, a gente vai calcular como que calcula
como que nós calculamos esse volume, né? O volume, ele vai ser calculado pela área da base vezes a minha altura. Como nós estamos trabalhando com uma caixa retangular, a nossa base, ela é um retângulo. Se eu tenho um retângulo, qual que é a área da base? Comprimento vezes a largura, ou o contrário, né? Então, nós vamos ter que o volume é a altura vezes o comprimento vezes a largura. E essas informações nós temos lá na nossa tabela. Então, vai ser 20 vezes 15. E aí, nós vamos ter 6.000 centímetros quadrados. E aqui entra o segundo conteúdo que a gente pode abordar com nossos alunos, que é transformação de unidades de medida. Veja que nós temos aqui 6.000 centímetros cúbicos. E por que você quer, né, transformar para metros cúbicos? Se nós voltarmos aqui, ó, na nossa tabela, observe que o transporte, o baú, né, as medidas do nosso baú do caminhão, elas estão em metros. Como que eu vou comparar algo em centímetros e metros? Isso não pode. Nós temos que ter a mesma unidade de medida. Por isso, a necessidade da transformação. E essa atividade, ela permite que você destaque isso com o seu aluno. Que não podemos comparar centímetros cúbicos com metros cúbicos. É necessário transformar. E para a gente transformar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, nós temos que dividir por 10 a 6. Por quê? Nós temos aqui, ó, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Se eu tô aqui, nós temos que andar ainda aqui e aqui. Só que lembre-se, como a gente está na casa de 3, nós temos em cada uma dessas unidades 3. A gente tem em cada um 10 elevado a 3. Então, para a gente transformar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, nós temos que dividir esse valor por 10 a 6. Quando nós fazemos isso, nós vamos ter o valor aproximado de 0,06 metros cúbicos. E aí, nós vamos calcular o volume da caixa comprimida, utilizando a mesma ideia. 17 vezes 16 vezes 12. Aqui nós temos 3.264 centímetros cúbicos. Vamos usar a mesma ideia. Como nós temos isso, nós vamos ter que dividir por 10 a 6. Ao fazer isso, nós vamos ter 0,003264. Esse é o volume da minha caixa da embalagem comprimida. E aí nós vamos calcular agora o volume do caminhão, que é a altura vezes comprimento vezes a largura. 2,65 vezes 2,48 vezes 7,90. Fazendo essa multiplicação, nós vamos obter o valor de 51,918 metro cúbico. E aí, tá, nós temos o volume da caixa que carrega a embalagem comprimida, da caixa que carrega a embalagem convencional, a gente tem o volume do caminhão. E aí, como que a gente compara? Quando a gente está trabalhando com volume, é muito comum nós trabalharmos a ideia de quanto cabe dentro de uma outra embalagem. Se eu tenho uma embalagem maior e a gente quer descobrir quanto de uma embalagem menor cabe nessa embalagem, geralmente, na embalagem maior, né? Geralmente a gente utiliza essa ideia de volume e a gente divide um volume pelo outro, porque aí, com essa ideia de divisão, nós temos justamente essa ideia de quanto que cabe. E foi justamente isso que foi feito. Eu tenho o meu volume do baú, que é o meu volume maior, e eu quero descobrir quantos volumes da caixa pequenininha cabem nesse volume maior. E aí nós vamos ter que fazer uma simplificação, né? As caixas não vão ter espaço entre elas, elas vão estar tudo uma juntinha com a outra e vai ser até o final do caminhão. A gente sabe que isso não acontece na realidade, mas essa foi a simplificação utilizada para a situação. E parece ser uma simplificação para o objetivo a ser trabalhado naquele momento. Então, nós vamos considerar tudo juntinho e que na caixa vai até o final de caixas no caminhão. Dito isso, vamos descobrir quantas caixas cabem, né, no baú. Então, para encontrar as caixas que cabem,
nós vamos dividir o volume do caminhão pelo volume de cada uma das caixas. Então, dividindo o volume do caminhão pelo volume de cada uma das caixas, nós vamos obter que para a caixa convencional cabem 8.663 caixas e para a caixa de embalagem comprimida, eu peço, por favor, que vocês corrijam no material que o correto é 15.955 e não 15.906, como estava escrito. Então, por favor, corrijam, porque no material tem um equívoco, ok? Fazendo essa divisão, então, nós vamos obter 15.955 caixas dessas embalagens comprimidas, né? Com todas essas informações. E aí, aí a gente pode analisar de quanto que foi esse aumento, né? O aumento, aí a gente vai utilizar a mesma ideia que nós utilizamos para calcular o aumento, a diminuição da embalagem. Nós tínhamos 8.653 corresponde a 100%, e aí a gente quer descobrir quanto que 15.955, quantos por cento corresponde. Realizando a nossa regra de 3, nós vamos obter que x é aproximadamente 184,38, ou seja, 184%. E o que esse resultado diz? Que há um aumento de 84% de caixas. Então, eu consigo colocar 84% mais caixas dessas embalagens no caminhão, considerando aquele tamanho de embalagem, considerando aquele tamanho das medidas do baú do caminhão, considerando, né, que vai estar tudo juntinho uma da outra aqui até o final. São todas essas hipóteses. Pode ser que não seja dessa forma quando você vai olhar quando você vai numa transportadora, né? Que não tem como a gente colocar tudo juntinho. Mas é aí que tá, né? Nós fizemos simplificações. Por quê? Porque não tem como nós analisarmos a situação real como um todo. Nós precisamos simplificá-la. Para nós, matematicamente, é impossível analisar essa situação como um todo. Por isso, o papel das simplificações. E aí, que aspectos de atividade de modelagem estão presentes nessa atividade, né? Quais foram os aspectos que nós estudamos que estão presentes nessa atividade? E aí nós vamos falar agora, um por um desses aspectos. Nosso primeiro aspecto, nós tivemos uma situação-problema do cotidiano. Situação-problema essa que foi, né, que apareceu por causa de uma propaganda. Então, os alunos viram aquela propaganda, se interessaram pela propaganda e resolveram analisar, resolveram verificar se aquela propaganda ela realmente fazia sentido ou não. Então, nós temos sim uma situação-problema que é do cotidiano. Ok. Depois, o que nós fizemos? Buscamos informações, nos inteiramos a respeito da situação. Que informações foram essas que nós buscamos? As medidas das embalagens. Então, foi feito medições tanto da embalagem convencional quanto da embalagem comprimida. Buscou-se essas informações, buscou informações a respeito do tamanho das caixas de cada uma das embalagens. Depois, definimos as variáveis. Para todos os dois problemas que foram definidos, né, antes aqui da busca de informações, tem a definição do problema. Definimos o problema e depois definimos as variáveis. Todas as variáveis que estavam envolvidas em cada um dos problemas que foram estudados. Definidas as variáveis, o que nós fizemos? Elaboramos as hipóteses. E aí, as hipóteses, elas possuem um papel fundamental em uma atividade de modelagem matemática. Que é, eu tenho uma hipótese, você aí tem outra hipótese. E aí, de acordo com essas hipóteses, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um modelo matemático. Chegou no final, nós temos modelos matemáticos diferentes, mas de acordo com a nossa hipótese e a gente analisa na situação, tá ok. Então, o nosso modelo, ele tá adequado. Mas aí você vai lá, mas eu fiz um modelo e você fez outro, tá errado. Um dos dois tá errado. Não, isso é normal. Por quê? Porque a hipótese que eu utilizei. Eu utilizei uma hipótese e você aí utilizou outra. Isso nos levou a caminhos diferentes, a modelos diferentes. Mas esses modelos, quando a gente analisa e interpreta na situação, esses modelos, eles estão adequados para aquela situação. Isso não quer dizer que você fez errado ou que eu fiz errado. Não. Só quer dizer que nós seguimos hipóteses diferentes. As hipóteses, elas são o guia quando a gente fala em modelagem matemática. Elas possuem um papel fundamental,
que é justamente esse de guiar na elaboração de um modelo matemático. E depois que nós elaboramos as hipóteses, o que nós fizemos? Acompanhe no quadro. Nós construímos o nosso modelo matemático. Como eu disse, o modelo ele vai representar essa relação existente, né, entre a matemática e entre a situação que nós estamos estudando. É ele que é o grande responsável por fazer aquela tradução da linguagem natural para a linguagem matemática. O modelo matemático ele vai expressar em termos matemáticos aquela situação que eu estou analisando. E o que pode ser um modelo? O modelo pode ser uma função, o modelo pode ser uma expressão matemática, o modelo pode ser uma tabela, o modelo pode ser um gráfico. O que vai depender da situação que nós estamos. No nosso caso, o modelo foram expressões algébricas, no caso do volume. Mas nós já criamos um modelo que era uma função, um modelo que era um gráfico, nós já criamos um modelo que era graus de satisfação, né, que eram expressões algébricas. Então, nós já criamos modelos na nossa aula, olha, de diversas formas. Esses modelos, eles estão relacionados com a situação e também com o nível de escolaridade que nós estamos trabalhando. Por exemplo, se eu estou trabalhando lá nos anos iniciais do ensino fundamental, é possível sim trabalhar. Existem pesquisas que mostram que os alunos são capazes de resolver atividades de modelagem lá. Tem uma atividade que foi desenvolvida com esses alunos lá dos anos iniciais, que é o crescimento da unha. O professor, né, pensou nessa atividade e levou para analisar o crescimento da unha. Levou algumas informações. Os alunos lá dos anos iniciais, como que eles fizeram essa atividade? Eles utilizaram aquele conhecimento matemático que eles tinham. Então, eles fizeram gráficos mostrando o crescimento com o passar do tempo, usaram multiplicação, soma. Aqueles que não entenderam, né, a ideia da multiplicação, eles usaram soma de várias parcelas iguais. Foi isso que eles utilizaram. Ok. E aí, essa atividade, eu tive o prazer, né, de desenvolvê-la, de fazê-la. O professor ele levou essa atividade numa aula de mestrado, uma aula do mestrado, ele levou essa atividade para a gente desenvolver. Eu usei soma? Eu usei multiplicação? Não, eu usei função, porque era o conhecimento matemático que eu tinha. Veja, o conhecimento das crianças lá é o quê? Soma, multiplicação. O meu conhecimento em respeito de matemática é um conhecimento mais avançado. Então, o modelo matemático que eu criei é um modelo, em termos matemáticos, um pouco mais elaborado, bem mais elaborado, né? Do que o modelo das crianças lá. O modelo das crianças está errado? Não, é aquilo que elas sabiam. É essa matemática que elas sabiam. Então, tá ok. O meu modelo está errado? Não. Então, o modelo, ele depende muito também daquilo que o aluno já sabe, das experiências do aluno. Isso influencia muito na elaboração de um modelo matemático. E sabe um fato bem curioso que acontece? Quando a gente está em sala de aula, principalmente numa disciplina de modelagem, né? É o que acontece. Isso é relato de alguns professores, assim, no presencial, e eles têm essas disciplinas. E aí eles fazem determinadas atividades com os alunos. Vamos supor que nessas atividades eles utilizaram o método dos mínimos quadrados. Todas as atividades. Aí o professor pede para o aluno fazer uma atividade do terceiro momento, ou seja, ele escolher um conteúdo, ele escolher uma situação. Sabe o que vai aparecer de conteúdo? Método dos mínimos quadrados. Por quê? O nosso aluno, ele tende à ideia de copiar aquilo que a gente faz. Então, apesar dele poder utilizar outros conceitos matemáticos, outros conteúdos, ele acha que copiando aquilo que o professor fez, ele está mais confortável. Então, a gente também tem que incentivar o nosso aluno a não fazer igual ao que a gente fez, a buscar outros conteúdos matemáticos. Isso acontece principalmente em disciplinas de licenciatura, em disciplinas que o foco é a modelagem e não o conteúdo matemático. Fizemos, né, então, a construção do nosso modelo matemático e depois, o que nós fizemos? Acompanhe. Nós analisamos a nossa situação. Nós verificamos se a nossa situação, ela realmente fazia sentido. Se os valores que nós encontramos, eles fazem sentido. E aqui, mais uma vez, eu destaco a importância dessa análise da situação. Muito importante, porque às vezes a gente acha uma resposta que não faz sentido nenhum. E sabe como que eu percebo muito isso? Na física, quando você está resolvendo alguma atividade de física. Às vezes você acha um valor negativo, mas não faz sentido, porque o negócio está indo para frente, por exemplo, e não está desacelerando, o negócio está acelerando, e aí você acha que a aceleração é negativa, mas tem alguma coisa errada, entendeu?
Então, isso é muito importante. Analisa a resposta que você encontrou. Isso não só em modelagem. Modelagem é primordial, porque a gente já percebeu que pode ter sim, a gente pode encontrar um modelo lindo. Mas aí, quando a gente vai analisar na situação, não dá certo. Faz sentido um celular carregar 214%? Não faz sentido. O modelo está errado? Ele não é adequado. Matematicamente, ele está lindo, mas ele não é adequado para aquela situação. E quando a gente analisa e interpreta a situação, a gente sai daquela ideia, né, de que vale tudo em matemática, que vale tudo em modelagem matemática. Não vale tudo, que é aquela ideia que eu falei lá do início da nossa aula. Nós temos que analisar a situação, analisar o comportamento daqueles dados para eu verificar qual tipo de função. Quando nós estamos trabalhando com modelagem, atividade de modelagem, que eu tenho dados, analise o comportamento desses dados. Veja o que está acontecendo. Está crescendo uma taxa constante? Está crescendo, depois decresce? Tem um valor de máximo? Tem um valor de mínimo? Como que está acontecendo? Ele cresce, depois ele tem um limite? O que está acontecendo com esses dados? Não vamos passar reto em tudo, porque não é assim que funciona. Nós temos que analisar o comportamento e aí você vai ter que relembrar, né, aquelas ideias que você já viu, os comportamentos das funções, como que elas funcionam. Feito isso, você desenvolve todo o modelo e depois analisa, verifica se realmente faz sentido aquilo que você encontrou com a situação estudada. E aí agora a gente tem uma última discussão, né? Não só da nossa aula, mas da nossa disciplina. Como que a gente pode utilizar essa atividade para estudar geometria na educação básica? E aí, como que nós podemos fazer? Tem uma regrinha mágica que eu vou falar assim, olha, sempre vai dar certo? Não. Em educação, infelizmente, a gente não tem uma regrinha mágica, a gente não tem uma fórmula, né? Que, olha, faz isso que eu tenho certeza que o nosso aluno ele vai aprender, que ele vai amar. Infelizmente, isso não existe. Cabe a nós pensarmos em formas de atrair o nosso aluno, de fazer com que ele aprenda, de ensinar esse aluno que ele aprenda matemática. E aqui também, tem uma fórmula mágica de como que a gente pode trabalhar a geometria aqui? Não. Porque você aí pode ter um aluno diferente do meu. Eu vou te dar ideias. O que a gente geralmente trabalha? Atividades de modelagem, elas geralmente são trabalhadas ou para introduzir um conceito matemático, então você trabalha a situação, aparece o conceito matemático, o que você vai fazer? Você vai desenvolver aquele conceito com o aluno. Fechou a situação, sistematiza o conteúdo. Nós trabalhamos área de cilindro. Então, vamos lá no quadro. Como que a gente calcula a área de um cilindro qualquer? Isso é muito importante. Não é só fazer atividade de modelagem e pronto, não. É necessário que no final a gente sistematize o conteúdo. Seja quando nós utilizamos esse tipo de atividade para introduzir um conteúdo matemático, ou seja quando para a gente mostrar a aplicação de um conteúdo matemático. Também é importante a sistematização. Quando eu falo em sistematização, é você olhar para a atividade, o que a gente estudou aqui? A gente estudou função exponencial. Então, vamos lá no quadro, pessoal. Qual que é a lei de formação de uma função exponencial? Como que é, qual é o domínio? Qual é a imagem? Qual que é o comportamento gráfico? É você sistematizar com o seu aluno aqueles conceitos. Isso é muito importante. Seja em modelagem matemática, seja em uma outra tendência, seja uma outra metodologia de ensino. Seja na resolução de problemas, seja nos jogos matemáticos ou outra metodologia de ensino. A sistematização dos conteúdos é muito importante em sala de aula. Porque senão o aluno fala, tá, tudo bem, a gente estudou essa atividade, e aí, o que eu faço com isso? Por isso, a gente tem que dar um norte para o nosso aluno, a gente tem que direcionar. Então, como que a gente pode trabalhar esses conceitos de geometria? Seja para iniciar, né, o conceito, a ideia de área total, a ideia de volume, seja para mostrar uma aplicação. Com essa última reflexão, né, eu finalizo a nossa aula. Eu espero que nessas 4 aulas eu tenha feito você ficar um pouco incomodado e tenha feito você a pensar em sair da sua zona de conforto, em levar atividades novas para os nossos alunos. Eu sei que a realidade escolar é complicada, eu sei que nós vivemos numa sociedade que a educação é algo complicado, mas cabe a nós fazermos a nossa parte. E levando esse tipo de atividade para os nossos alunos, pode ser sim que tem alunos que gostem.
como também pode ter alunos que não gostem. Mas a grande maioria, as pesquisas estão aí e dizem que os alunos gostam muito. Então, eu espero que você leve isso nas suas próximas regências e até mesmo na sua futura sala de aula. Eu fico por aqui e até uma próxima.